Alexandre o Grande versus Dário III. A conquista do Império Persa. A Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., marcou o fim do Império Aquemenida e o início da ascensão de Alexandre o Grande. Mas por que Dário III, com um exército numericamente superior e aparentemente bem equipado, sofreu uma derrota tão decisiva? A história oficial celebra a genialidade tática de Alexandre, mas será que essa narrativa simplifica um cenário muito mais complexo? Existem lacunas nos registros históricos que geram dúvidas sobre as reais causas da derrota persa. A superioridade numérica de Dário se tornou ineficaz, deixando muitos questionamentos sobre a organização e a estratégia persa. A historiografia tradicional atribui o sucesso de Alexandre à sua brilhante estratégia militar, à superioridade da falange macedônica e à falta de unidade no exército persa. Dário III é frequentemente retratado como um governante fraco e indeciso, incapaz de liderar seus exércitos com eficácia. Essa visão, embora amplamente aceita, se baseia em fontes gregas, muitas vezes tendenciosas. Será que a história completa está sendo contada? Ou será que outras forças, mais sutis e menos compreendidas, influenciaram o resultado da batalha? Há uma necessidade de explorar outras perspectivas. Diversas fontes, principalmente textos gregos, como as obras de Arriano e Plutarco, descrevem a batalha, mas com detalhes que frequentemente se contradizem. Arqueologicamente, evidências materiais da batalha são escassas, limitando nosso entendimento da disposição das tropas e das táticas empregadas. Existem poucos artefatos encontrados diretamente no campo de batalha, o que dificulta a reconstrução precisa do conflito. As escavações arqueológicas são poucas e limitadas pela extensão do campo de batalha e pela passagem do tempo. Apesar da narrativa dominante, alguns historiadores questionam a suposta superioridade da falange macedônica. Argumentam que a vitória de Alexandre foi influenciada por outros fatores, como a traição dentro do próprio exército persa e a falta de treinamento consistente das tropas persas, que não se comparavam à organização grega. Além disso, o terreno de Gaugamela pode ter desempenhado um papel crucial na derrota persa, afetando diretamente a estratégia. Outras interpretações, menos convencionais, merecem ser consideradas. A influência da geografia e os possíveis problemas de logística persas merecem uma investigação mais aprofundada. Será que a complexidade do terreno e as dificuldades de abastecimento do vasto exército persa contribuíram significativamente para a sua derrota? A próxima sessão analisará essas possibilidades e outros fatores, confrontando as diferentes interpretações. Isso nos levará a uma compreensão mais completa do enigma da queda do Império Persa sob o comando de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história. A ideia de uma superioridade inata da falange macedônica sobre as tropas persas é questionável. Embora a falange fosse uma formação eficaz, sua efetividade dependia de fatores como o terreno, a moral das tropas e a capacidade de liderança. A suposta superioridade militar grega pode ser um mito construído a partir de narrativas vitoriosas. A narrativa grega muitas vezes ignora os sucessos persas antes da ascensão de Alexandre o Grande. Analisando as fontes primárias, nota-se uma tendência a glorificar as táticas gregas e a minimizar as capacidades persas. Muitos historiadores modernos argumentam que a superioridade grega era menos evidente do que a propaganda grega sugere. A interpretação das fontes deve levar em conta o contexto político e cultural de sua produção, reconhecendo potenciais vieses. A objetividade histórica requer um olhar crítico sobre as fontes disponíveis.
A organização e a logística do exército persa foram provavelmente mais complexas do que a visão simplista oferecida pelas fontes gregas. A dimensão do Império Persa exigia uma rede de abastecimento sofisticada que podia ser vulnerável a sabotagens ou interrupções. A manutenção de um exército tão grande, em termos de suprimentos e organização, exige uma logística eficiente que nem sempre funcionou como planejado. A eficácia da logística persa é um ponto crítico a ser investigado. A vastidão do império e as distâncias envolvidas na mobilização de suas tropas criavam desafios logísticos significativos. Falta de treinamento consistente ou falta de integração entre as tropas de diferentes regiões e culturas podem ter contribuído para a desorganização e ineficiência militar persa. A falta de unidade interna é um elemento importante para entender a derrota. O enigma reside em desvendar se a suposta superioridade grega foi realmente decisiva ou se outros fatores contribuíram mais significativamente para a vitória de Alexandre o Grande. As próximas sessões explorarão essas teorias alternativas, buscando uma compreensão mais equilibrada e completa dos eventos. Vamos analisar as evidências de uma maneira mais crítica, buscando respostas em outros aspectos da batalha. A hipótese da traição interna no exército persa não é uma mera especulação. Vários relatos históricos mencionam deserções e falta de lealdade entre os generais persas, alguns dos quais podem ter se aliado secretamente a Alexandre o Grande. A deslealdade contribuiu para a fragmentação da liderança e das estratégias militares persas. Fontes antigas insinuam a existência de facções rivais dentro do próprio exército persa que lutavam por poder e influência. Essas rivalidades internas podem ter prejudicado a coesão e a eficácia da resposta militar persa à ameaça macedônica. A fragmentação interna é um elemento importante para entender a derrota. A suspeita de traição aumenta a complexidade do cenário. A falta de unidade e a fragmentação interna dentro do exército persa são pontos cruciais. A diversidade étnica e cultural do império gerou uma complexidade de lealdades e alianças. A diversidade interna do Império Persas talvez tenha contribuído para a sua desorganização e fragilidade durante a campanha de Alexandre o Grande. Há indícios de que a falta de confiança e a desunião entre os líderes persas enfraqueceram significativamente suas capacidades estratégicas. A ausência de uma liderança unificada e decisiva pode ter sido um fator crucial na derrota de Dário III. A falta de coesão na liderança pode ser um dos motivos de fracasso. Vamos explorar este ponto de forma detalhada. A questão central é avaliar o impacto da traição e da falta de unidade na derrota de Dário III. Quanto peso devemos dar a esses fatores em comparação com a suposta superioridade militar grega? As próximas sessões analisarão essas questões, buscando elucidar o papel do fator humano no desenrolar dos eventos. O próximo passo é avaliar os impactos da estratégia e da logística persa. A complexidade logística de sustentar um exército de grandes proporções em território inimigo é um desafio crucial para qualquer general. A vastidão do Império Persa, que abrangia diversas regiões geográficas, apresentava desafios únicos para a gestão de recursos e abastecimento. A logística complexa é algo que precisa ser levado em consideração. O transporte de suprimentos e tropas através de vastas distâncias, muitas vezes atravessando terrenos acidentados, colocava uma enorme pressão sobre a estrutura logística persa. A distância e os caminhos tortuosos foram fatores que dificultaram a rapidez da resposta
militar persa. O acesso a recursos e a organização da logística foram pontos críticos. A geografia do campo de batalha de Gaugamela também desempenhou um papel crucial. O terreno irregular e a presença de obstáculos naturais podem ter prejudicado a mobilidade e a capacidade de manobra do exército persa. A decisão de batalhar naquele local específico pode ter sido um erro estratégico persa. As condições climáticas e a disponibilidade de água e alimentos também influenciaram o desempenho do exército persa. A privação de recursos básicos pode ter afetado a moral e a eficiência das tropas persas. A falta de recursos foi um problema estratégico grave. A influência da geopolítica sobre o conflito é um fator importante. A logística e a geografia são, portanto, elementos essenciais para a compreensão da derrota de Dário III. A análise desses fatores demonstra que a vitória de Alexandre não foi apenas uma questão de estratégia militar, mas também de fatores logísticos e ambientais. As próximas sessões aprofundarão essa análise. Vamos continuar investigando os fatores que influenciaram a derrota de Dário III. A estratégia adotada por Dário III em Gaugamela é um ponto de debate entre historiadores. Algumas análises sugerem que a disposição das tropas persas foi equivocada, deixando-as vulneráveis aos ataques de Alexandre. A estratégia inicial persa talvez tenha sido um dos motivos do fracasso. A decisão de Dário de posicionar seu exército numa formação extensa, buscando confrontar os macedônios numa batalha campal, pode ter sido uma falha tática significativa. Essa estratégia permitiu que Alexandre, com sua tática de flanquear o inimigo, pudesse dividir e conquistar as tropas persas. As decisões de Dário III foram um ponto estratégico-chave. A falta de adaptação da estratégia persa às condições do terreno e ao estilo de combate macedônico também é frequentemente apontada como um erro crítico. A rigidez da estratégia persa contrastava com a flexibilidade e a capacidade de adaptação dos macedônios. O inflexível estilo de combate persa talvez tenha contribuído para a sua derrota. A análise da estratégia persa revela a complexidade do conflito. É crucial entender que a suposta inferioridade estratégica não era inerente ao exército persa, mas talvez seja fruto de uma série de erros de planejamento e julgamento. Esses erros foram decisivos na batalha. A avaliação da estratégia persa e os fatores que contribuíram para a sua derrota são importantes para entender o contexto da conquista de Alexandre o Grande. Entender a estratégia persa é fundamental para entender a Batalha de Gaugamela. A próxima sessão explorará as implicações e conclusões deste estudo. Assine nosso canal para mais conteúdo sobre Alexandre o Grande. Comparando as diferentes teorias sobre a derrota persa, notamos que nenhuma delas, isoladamente, explica completamente o resultado da Batalha de Gaugamela. A vitória de Alexandre foi o resultado de uma combinação de fatores que trabalharam em sinergia. Alexandre o Grande usou todas as oportunidades em seu favor. A superioridade militar grega, embora real em alguns aspectos, não foi suficiente para garantir a vitória sem a cooperação de outros fatores, como a traição interna e os problemas logísticos persas. Os problemas logísticos e a falta de unidade foram importantes fatores para a vitória grega. A combinação de problemas logísticos, traição interna e uma estratégia persa equivocada criaram uma situação ideal para a brilhante estratégia militar de Alexandre. A falta de unidade e de organização no exército persa permitiram que Alexandre, o Grande, explorasse as fraquezas do exército inimigo. A análise comparativa das diferentes teorias reforça a complexidade da vitória de Alexandre, o Grande. Não foi apenas um triunfo militar, mas uma complexa teia de fatores políticos, estratégicos e logísticos. A combinação desses fatores permitiu a conquista. Compreender a interação entre esses fatores é crucial
para uma análise histórica completa e equilibrada. A próxima sessão sintetizará as principais conclusões deste estudo sobre Alexandre, o Grande e a queda do Império Persa. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam história. Concluindo, a derrota de Dário III em Gaugamela não se deveu a um único fator, mas sim a uma complexa interação de circunstâncias. A superioridade tática de Alexandre, o Grande, combinada com a fragilidade interna do exército persa, gerou uma situação decisiva para a conquista. A falta de unidade e a possibilidade de traição no exército persa foram fatores cruciais. As dificuldades logísticas e a má estratégia de Dário III contribuíram para o sucesso de Alexandre, o Grande. A falta de recursos foi um problema grave. Embora a historiografia tradicional enfatize a superioridade militar grega, esta análise demonstra a importância de considerar os fatores políticos, logísticos e geográficos que influenciaram o resultado da batalha. Alexandre, o Grande, soube explorar todos estes fatores. Apesar do que foi descoberto, muitas questões permanecem em aberto. Investigar os detalhes ainda obscuros desta batalha e o seu impacto no curso da história pode ser uma interessante área para futuras pesquisas. A investigação de novas fontes primárias e o aprofundamento de estudos arqueológicos poderão levar a novas descobertas. As evidências disponíveis apontam para um cenário muito mais complexo do que a narrativa tradicional sugere. Futuras pesquisas podem esclarecer mais detalhes sobre esta importante batalha da história antiga. Deixe seu comentário e diga o que achou do vídeo.